Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, teremos informes dos companheiros que estão participando do Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE, o CONEG. Ouvimos também informes sobre as greves que estão ocorrendo no país, no campo da educação, com a companheira Andréa Batista, do Recife, e o companheiro Keoma, do Rio Grande do Norte. E ouvimos ainda um informe do companheiro Walter Pomar sobre como é que foi a reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrida na segunda-feira dessa semana. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast ouvindo o companheiro Daniel Balim, que é do DCE da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Daniel está hoje, junto com outros companheiros e companheiras, em São Paulo, acompanhando o CONEG da UNE, que está fazendo uma discussão política sobre a educação e o movimento estudantil do país, e também aprovando o regimento para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. E aí, Patrick, e aí, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Meu nome é Daniel, sou integrante do DCE da UFSM, sou diretor da UEE do Rio Grande do Sul. E estamos aqui, nos dias 14 e 15 em São Paulo, no CONEG da UNE, no Congresso de Entidades Gerais. Neste CONEG, a gente vai estar aí debatendo, enquanto articulação de esquerda, principalmente uma resolução aí que a gente vai estar defendendo, impulsionada pela gente, sobre o movimento estudantil. Então, a gente vai estar trazendo aí, um panorama geral aí das principais demandas aí que a gente tem para esse próximo período, tendo em vista aí, que é um período de reconstrução aí do país, visto aí todo o cenário político, e atual que a gente tem com o governo do Lula. E a gente vai estar aí também, dentro desse congresso, tentando fortalecer ainda mais a JPT. E estamos, propondo um manifesto, da juventude petista para ser aprovado também no CONEG. Então, esse CONEG ele é bem central assim, para os próximos passos do movimento estudantil. A gente está nos mobilizando no Brasil inteiro, então temos algumas universidades centrais aqui nessa discussão e construindo junto conosco da articulação de esquerda. E queremos, a partir aí desse congresso, fazer com que a gente tenha um regimento aprovado aí para o CONUNE. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Na próxima edição aqui do podcast, mais informes de quais foram as resoluções aprovadas por este CONEG da UNE. E vamos ouvir agora informes sobre a luta dos movimentos de educação no país. Já há algumas semanas, em outros casos até meses, têm ocorrido importantes greves no país, em cidades e também greves estaduais da educação. A pauta principal é a aplicação do piso do magistério, mas também tem outras pautas locais. A gente começa ouvindo agora a companheira Andréa Batista, que é da direção do Simpere, lá no Recife. Olá, pessoal. Eu sou Andréa Batista, professora do Recife, dirigente do Sindicato dos Professores do Recife e estou como coordenadora do Fórum de Servidores do Recife pela Central Única dos Trabalhadores, a qual também estou na direção. No Recife, desde dezembro de 2022, nós estamos num processo de negociação. Infelizmente, o governo municipal, João Campos, não está atendendo às demandas das categorias, principalmente no que diz respeito à categoria de professores e professoras. Até agora, a proposta do governo é de não aplicar na carreira os 14,95% estabelecido pelo MEC. Nós estamos numa luta tremenda, tivemos há pouco tempo a greve, nós deflagramos a greve e, infelizmente, o governo João Campos cassou judicialmente essa greve, numa manobra para não cumprir o piso nacional salarial mais uma vez. Ele oferece 7,5% na carreira e o restante em forma de abono, que é de uma só vez e não leva para a aposentadoria. Então, nós ontem tivemos uma nova assembleia após a suspensão da greve
e tiramos um calendário de lutas para os próximos dias. A intenção é que a categoria seja atendida pela Secretaria de Administração, né, quem negocia na mesa, e melhore a proposta, né, porque a proposta até agora está muito abaixo do que foi estabelecido pelo MEC. A categoria ontem saiu em passeata pelas ruas do Recife e reivindicou que o prefeito pague o piso na carreira. Infelizmente, o nosso direito de greve foi duramente atacado e os argumentos usados, eles não são previstos na legislação, né? Então, a categoria continua na luta. No próximo dia 20 e também no próximo dia 26, nós vamos ter paralisação, né? No dia 20, a paralisação é municipal e no dia 26, a paralisação é nacional, juntamente com as entidades que são filiadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE. Estamos firmes na luta e juntos somos mais fortes. Valeu, Andréa. Obrigado, companheira. Do Recife, vamos ao Rio Grande do Norte, onde vimos o informe do companheiro Ekeoma, que é da direção do SINT, e fala também da greve, que durou cerca de um mês e que chegou ao seu fim recentemente. Olá a todos e todas e todos, saudações socialistas, me chamo Ekeoma, sou dirigente sindical, faço parte da direção estadual do SINT-RN, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, e também sou militante da AE e do Partido dos Trabalhadores. Recentemente, acabamos de sair de um movimento grevista aqui na rede estadual do Rio Grande do Norte, e aí muitos vão poder até fazer contrapontos, discutir do ponto de vista paradoxal, mas nós temos muito claro qual é o papel de um sindicato, qual é a tarefa de uma direção que dirige o sindicato, que é fazer a luta, seja qual for o governo. A verdade é que a gente vai conseguir dialogar mais, avançar mais em alguns governos, determinadas pautas, e em outras, como foi o caso do último governo federal que tivemos, era retrocesso em cima de retrocesso. Então nós sabemos diferenciar o que é ter um governo de caráter popular, progressista. E também temos muito claro qual é o nosso papel dentro do processo de luta, que é fazer a luta em defesa dos trabalhadores. No nosso caso, e a educação. Saímos agora de uma greve pouco mais de 30 dias, que a pauta, obviamente, ganha mais notoriedade na mídia, repercute mais a questão do piso salarial, mas nós temos também outros pontos de pauta, pontos esses que vinha até, de certa forma, represado de governos anteriores e que conseguimos avançar agora, que foi a questão do porto das escolas, a atualização para as mesmas, plano dos funcionários que não tínhamos, os funcionários vêm aguardando isso há mais de 30 anos, a gente conseguiu avançar nesse ponto, e também no projeto de lei para as escolas de tempo integrado. Além do ponto, é claro, como eu disse, que foi o estopim do movimento paredista, que foi a aplicação da atualização do piso salarial do magistério. O Rio Grande do Norte tem essa especificidade, onde é um dos poucos estados da federação que paga-se a integralidade, a linearidade a todos os trabalhadores, seja ele o da ativa, seja o aposentado, seja até mesmo o pensionista. Então todos recebem na carreira a atualização do percentual na qual a lei do piso se apresenta. Nesse caso, de 2023, nós temos o valor do reajuste calculado em 14,95%. Então, dito isto, o governo do estado colocava dificuldade de que não tinha como aplicar todo de uma vez, mas que reconhecia e que queria negociar. Fizemos várias rodadas de negociação, a qual foi apresentado e também sempre apresentado à categoria em assembleia e sempre rejeitado. Então, na última assembleia, categoria, o movimento avaliou que estávamos num cenário que não tínhamos muito grande avançado do ponto de vista do próprio respaldo que a categoria vinha se chamando ao processo, mas também entendi que tinha-se os avanços nos pontos na qual mencionei anteriormente, a lei de tempo integral das escolas, do ensino médio, a lei
do porte das escolas e a lei do plano de carreira dos funcionários. E aí nós fechamos a negociação, onde a partir do mês de maio será aplicado 7,22%. Em novembro teremos 3,24% e em dezembro o valor restante, que somando totaliza os 14,95%. Ou seja, nós vamos chegar a dezembro com o reajuste integral nos nossos contra-cheques efetivo, na qual o Fundeb garante os aposentados e os pensionistas. O retroativo de todo esse valor ficou para a partir de maio do ano de 2024, em 8 parcelas, ou seja, de maio a dezembro do próximo ano. Avaliamos que não foi o que queríamos, como tudo que já foi colocado, né, porque negociou-se uma questão que é lei, a aplicação da lei do piso, mas também entendemos que, dadas as circunstâncias, dada a pauta na qual se coloca como a integralidade, a linearidade para todos os servidores, nós também, mais uma vez, conseguimos manter, fruto do processo de luta, em diálogo com o governo, que, como eu disse no início, é governo, mas tem um caráter popular, então a gente entende que foi compreensivo nesse sentido. Diferentemente, e aí, para concluir, por exemplo, aqui eu quero destacar a rede municipal de Natal, a rede municipal de Mossoró, pegando as duas como exemplo, que são as maiores redes municipais do estado, né, as duas maiores cidades, onde os prefeitos se negam a cumprir a lei do piso. Natal, por exemplo, estamos desde 2019 sem reajuste. Em 2020 ele aplicou só metade do reajuste, alegando que já paga além do piso, ou seja, diferenciado. Então nós estamos no município de Natal com uma defasagem de mais de 60% do nosso salário. Prefeito que judicializa greve em cima de greve, o judiciário que com isso multa o sindicato, persegue os dirigentes com multa de R$100.000. Então esse é o cenário que encontramos com gestão e governos que são intolerantes e não querem cumprir a lei, fazer valer a conquista dos trabalhadores. E aí também destaco o enfrentamento que os sindicatos sempre vem pautando, né? Seja qual for o governo, para fazer o processo de defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque na nossa compreensão, direito ele não se negocia, direito não se retira, direito ele se amplia. Então, esse é um pouco um quadro do resultado do que foi o movimento paredista aqui na rede estadual do Rio Grande do Norte. Iremos iniciar agora uma batalha muito grande, como eu disse, na rede municipal de Natal, mas entendemos que, se o presente é de luta, o futuro nos pertence. Forte abraço e obrigado pela oportunidade de estar dialogando aqui junto com vocês. Valeu, Ekeoma. Obrigado, companheiro. Aproveito para dar um informe e fazer uma convocatória para os próximos dias 19 e 26. São dias nacionais de mobilização do campo da educação. A CNTE está convocando um dia nacional de paralisação de todo o campo da educação básica, superior. É algo inédito e muito importante. E a principal pauta é a revogação do novo ensino médio. Fiquem atentos nas chamadas do seu sindicato, das entidades do movimento estudantil, porque esse mês de abril ainda pode ser um abril de muita luta. E dito isso, a gente vai escutar agora o informe do companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT. É que essa semana ocorreu a segunda reunião do DN do PT deste ano de 2023. O Walter vai falar para a gente um resumo do que foi discutido, do que foi aprovado nesta reunião do DN, que tratou de temas como, por exemplo, a conjuntura política do país, o tema referente à convocação do processo de eleições diretas, o chamado PED extraordinário nos municípios, e também outros assuntos. É o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, nós realizamos a segunda reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores no ano de 2023. Estamos no mês de abril, mês 4, e já fizemos 2 reuniões, mas uma delas foi presencial e essa segunda reunião, infelizmente, foi virtual. E como todo mundo sabe, as reuniões virtuais deixam muito a desejar. A reunião ocorreu
de forma híbrida, na verdade, com um número aproximadamente de 15 a 20 pessoas, muitas delas assessoras e parlamentares, lá na sede nacional do PT em Brasília, e os demais integrantes do diretório, espalhados pelo país inteiro, acessando a reunião através da sua sala Zoom. A pauta da reunião inicialmente previa o debate sobre o Plano Nacional de Formação Política, o Sistema Nacional de Formação Política do PT, e também previa concluir o debate sobre o chamado PED nos municípios. Os dois temas estavam na pauta da reunião anterior, que foi presencial, mas a reunião anterior, obviamente, não deu conta de tratar desses assuntos e remeteu para uma próxima reunião. Além disso, a presidenta do partido introduziu um terceiro ponto de pauta, que foi a autorização para que vereadores, no exercício do terceiro mandato consecutivo, pudessem disputar um quarto mandato consecutivo. E nós solicitamos a inclusão na pauta de duas outras questões. A primeira, que a Secretaria Nacional de Organização nos informe em que pé estão os inúmeros pedidos de comissão de ética que nós fizemos contra alguns figurões do nosso partido. Eu vou destacar essa palavra, figurões, como é o caso do Zeca do PT, como é o caso do Jacques Wagner, como é o caso do André Ceciliano e de outros da mesma, digamos assim, do mesmo porte, que durante a campanha de 2020, durante a campanha municipal de 2020, cometeram o pecado da infidelidade partidária. Fizeram campanha publicamente para candidaturas de outros partidos que não estavam coligados com o PT. Nós, na época, em 2020, fizemos vários pedidos de comissão de ética, um para cada um dos crimes citados, e com uma única exceção, a Secretaria Nacional de Organização nunca nos deu retorno sobre absolutamente nada. E nós reivindicamos da Secretaria Nacional de Organização que nos diga aonde anda cada um desses casos. Porque se querem engavetar, se não querem punir, pelo menos coloquem sua digital. Não finjam que esqueceram, porque nós não esquecemos. Até porque estamos na véspera de mais uma eleição municipal, onde com certeza, como não houve punição para os crimes cometidos em 2020, novamente eles serão cometidos. Nós pedimos, portanto, que fosse dado um informe sobre isso e pedimos também que se incluísse na pauta o debate sobre conjuntura. Quando a reunião começou, meio a contragosto, quero dizer, o tema da conjuntura entrou na pauta, ficando como último ponto, o que já é mau sinal, né? É óbvio que uma instância da importância de um diretório nacional, como é o Diretório Nacional do PT, deveria sempre começar as suas reuniões debatendo a conjuntura, especialmente nesse momento de tantas dificuldades no plano internacional e no plano nacional. De toda maneira, o ponto entrou na pauta e, como nós diremos mais adiante, foi efetivamente debatido. Além disso, nós questionamos a inclusão na pauta do tema vereadores para deliberação. Nós dissemos que debater sempre é bom, mas incluir na pauta o tema já com o intuito de deliberar, na nossa opinião, era errado, uma vez que este ponto diz respeito a uma resolução congressual e não cabe ao Diretório Nacional do PT rever decisões congressuais, especialmente dessa natureza, né? Sobre isso, a presidenta do partido disse que, no momento em que o ponto entrasse na pauta, a preliminar seria debatida. E, finalmente, acerca do ponto comissão de ética, no grupo de zap do Diretório Nacional, a secretária nacional de organização respondeu que daria retorno. Estamos aguardando até hoje o retorno, né? É muito grave isso não é uma questão menor, né? Não é menor que não se dê atenção para o fato, não é menor que ele seja engavetado, porque a eleição do ano que vem, a eleição municipal, será coalhada de fenômenos similares a esse, e ou bem o Diretório Nacional os enfrenta, ou bem a gente vai estar diante de uma epidemia de infidelidade partidária. Bom, essa foi a discussão preliminar sobre a pauta do Diretório Nacional. No que diz respeito ao debate sobre o Plano Nacional de Formação,
o que nós podemos, em primeiro lugar, é recomendar que as pessoas leiam o documento que foi aprovado por unanimidade na reunião do diretório. Essa unanimidade tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que todos dizem que a formação é estratégica e se chegou a um certo consenso acerca do que seria o Plano Nacional de Formação. E o lado negativo é que isso encobre as imensas divergências que existem acerca do que é, de fato, a prioridade, do que deve ser o conteúdo e de quanto dinheiro deve ser colocado nesse trabalho. Temas sobre os quais não há consenso. Esse esforço que alguns setores do partido fazem no consenso, acima de tudo, leva a encobrir as divergências e acaba favorecendo aqueles que, sem quererem explicitar seu ponto de vista, o materializam na prática. Por exemplo, negando recursos para o trabalho de formação. E eu começo com esse detalhe, né? Há anos atrás, há vários anos, melhor dizendo, a atividade de formação política no PT era realizada fundamentalmente pela Secretaria Nacional de Formação Política, que estabelecia convênios com instituições que não eram organicamente vinculadas ao partido. Por exemplo, com o Instituto Cajamar. O tempo foi passando, o Instituto Cajamar foi fechado, foi criada a Fundação Perseu Abramo e surgiu a ideia de criar uma escola de formação do PT. E, por vários motivos, alguns deles vinculados à luta interna entre diferentes tendências no partido, se construiu uma arquitetura muito estranha, segundo a qual existe a Secretaria Nacional de Formação Política do PT, existe uma diretoria de formação na Fundação Perseu Abramo e existe a escola, que é vinculada simultaneamente à fundação e ao partido. Essa estrutura, ela tem zonas de sombreamento. Existem trabalhos realizados de maneira complementar, mas também existe redundância, também existe concorrência, também existe muita contradição antagônica, que acabou não sendo tratada adequadamente nesse debate. Assim como não foi tratado adequadamente o tema do financiamento. O partido tem nas suas regras que um certo percentual deve ser destinado para o trabalho de formação, inclusive um certo percentual para a escola de formação do PT. E o PT não tem repassado esses recursos. Na verdade, quem tem sustentado a escola é fundamentalmente a Fundação Perseu Abramo. Isso foi dito na reunião do Diretório Nacional e a tesoureira disse que isso não procede. A tesoureira nacional do PT, a companheira Gleide, insiste que o partido tem feito a sua parte. E, após a reunião, nós confirmamos com a tesouraria da Fundação Perseu Abramo que essa informação, segundo a Fundação, não procede. Resultado, existe uma contradição factual e, sobre isso, eu tenho a minha opinião. Sobre isso, a Fundação tem feito a sua parte há muitos anos e o PT não tem feito a sua parte há muitos anos. O PT não investe o que deveria na formação política. E um outro ponto sobre o qual há divergência, essa divergência não apareceu no debate, na minha opinião, devido a esse afã de consenso como o objetivo, acima de tudo, a ser alcançado, foi outro ponto de divergência diz respeito ao conteúdo propriamente dito do trabalho formativo, né? Se vocês lerem o documento, vocês vão ver que ali há uma ênfase combinada entre formação no sentido da pedagogia e também no sentido do conteúdo, né? De você se apropriar daquilo que a classe trabalhadora construiu de conhecimento ao longo da história. Mas é público e notório, como vocês devem já ter ouvido nas entrevistas dadas pelo novo presidente da Fundação Perseu Abramo, o companheiro Paulo Okamoto, é público e notório que existe ao lado dessa visão uma outra, segundo a qual a formação deveria se concentrar na capacitação dos quadros para exercer suas funções, digamos, técnicas, desde saber dirigir uma reunião, saber executar o trabalho de finanças e assim por diante. Óbvio que num partido de massas, as duas coisas têm sua importância. Porém,
é preciso lembrar que o principal problema do nosso partido não é um problema técnico, embora os problemas técnicos existam e sejam graves. O principal problema do nosso partido é um problema de política. As pesquisas que têm sido realizadas nos últimos meses confirmam isso. Pesquisas, inclusive, realizadas por nós, que mostram que uma parte da nossa base social identifica um processo de burocratização, um processo de direitização, um processo de abandono de certos compromissos por parte do nosso partido. E isso, evidentemente, não é um problema de comunicação, nem é um problema técnico. É um problema de linha política. E linha política exige debate ideológico, exige debate sobre história, sobre política, exige que o trabalho de formação se debruce sobre os temas de conteúdo. E, obviamente, isso não vai acontecer se a centralidade da nossa formação for de natureza técnica. Temos aí, então, vários pontos que deveriam ter sido tratados, né? Nós, inclusive, deixamos isso bem explícito no próprio diretório e antes na comissão que elaborou o texto. Nós temos acordo com o texto que foi aprovado, votamos nele, mas identificamos essas lacunas, propusemos em tempo hábil emendas a respeito, mas prevaleceu a ideia de se concentrar nos pontos consensuais. Achamos isso um prejuízo, deixamos isso claro. Vou falar agora um pouco do debate sobre o PED nos municípios. A reunião do Diretório Nacional começou às 10 da manhã. Às 7 da manhã, a Secretária Nacional de Organização encaminhou para o grupo de Zap do Diretório Nacional uma proposta com 3 páginas, mais ou menos, em que ela defende que é preciso dar uma sacudida nos diretórios municipais do partido, no partido em âmbito nacional, e para isso nós devemos realizar em todos os municípios plenárias municipais. E nessas plenárias municipais, desde que haja consenso, poderia-se substituir integrantes do diretório municipal respectivo, substituir inclusive por pessoas que não faziam parte das chapas que disputaram o PED em 2019. Ou seja, pessoas que poderiam ter se filiado ao partido até julho de 2023 poderiam, se houvesse consenso, passar a integrar o respectivo diretório municipal sem que tivessem sido eleitos pela base do partido. E isso valeria, inclusive, para presidentes. Portanto, no lugar do PED, o que a Secretaria Nacional de Organização propôs é a adoção de dirigentes biônicos. Vamos falar como se deve, dirigentes biônicos. Porque, embora nós tenhamos críticas ao PED e sempre tenhamos proposto voltar ao sistema de eleição em encontros presenciais, isso pressupõe uma série de regras. Substituir membros do diretório municipal por pessoas recém-filiadas, que são legitimadas, entre aspas, por uma plenária que será realizada em cada município com baixíssimo nível de fiscalização coletiva, é óbvio que isso vai abrir todo tipo de problema imaginável e inimaginável. A Secretaria Nacional de Organização propôs também a possibilidade de que houvesse PED naqueles casos onde a plenária não fosse realizada, naqueles casos onde o respectivo diretório local tivesse, por maioria, adotado práticas antipartidárias, por exemplo, apoiado candidaturas de outros partidos, e onde a direção estadual, também por maioria, decidisse que era mais adequado realizar um PEDEX, um PED extraordinário. Ou seja, na proposta da Secretaria Nacional de Organização, o PED deixaria de ser uma obrigação e passaria a ser uma possibilidade única e exclusivamente naqueles locais onde a maioria de 60% do atual diretório ou uma maioria de 60% dos atuais diretórios estaduais decidissem que era melhor fazer PED e não a tal plenária. O detalhe sórdido, que eu vou frisar a palavra sórdido, é que mesmo nesses casos poderia haver recurso e caberia, nesse momento, à Câmara de Recursos do Diretório Nacional aprovar se haveria ou não PED. Ou seja,
Mesmo que a base do partido queira, ainda assim será a direção nacional que vai decidir. Essa foi a proposta apresentada pela secretária nacional de organização. Nós nos opusemos a isso, nós dissemos que era necessário manter o PED. Nós defendemos manter o PED nacional, perdemos, defendemos manter o PED estadual, perdemos. Entendemos os argumentos de quem diz, já que não vai ter nacional e estadual, por que fazer municipal? Entendemos, mas não concordamos. Porque ano que vem tem eleição em todo o país. É público e notório que nós vamos ter dificuldade nessas eleições. Já teríamos em qualquer momento e teremos ainda mais nesse ano de 2024, especialmente se o arcabouço fiscal for instituído tal e qual ele foi proposto, foi apresentado para o Congresso Nacional. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Seja como for, serão eleições difíceis. E para conduzir eleições difíceis, é importante ter direções locais legitimadas, fortes. E não existe melhor maneira de legitimar e fortalecer uma direção do que submetê-la à eleição da base. Assim é no nosso partido, assim é na democracia. Por isso, nós defendemos que era preciso manter o PED em todos os municípios e fomos solenemente derrotados por uma ampla maioria. É importante que você que está nos escutando saiba que essa posição de não realizar PED nos municípios, assim como a posição anterior de não realizar PED nos estados e não realizar PED nacional, não é uma invenção do grupo majoritário do PT. É uma invenção de muito mais gente, inclusive de gente que se apresenta nos debates internos como crítico às posições do grupo majoritário. Põe a responsabilidade do grupo majoritário, mas nesta questão avalizaram essa posição, que é uma posição que prejudica brutalmente o partido. Em seguida à aprovação da proposta geral da Secretária Nacional de Organização, houve uma série de emendas. Algumas coisas melhoraram em relação à proposta original, mas melhoraram nos marcos do que eu acabei de dizer, ou seja, nos marcos de uma proposta ruim. Objetivamente, caiu aquela possibilidade da Câmara de Recursos do Diretório Nacional ou do próprio Diretório Nacional derrubar PED naquelas cidades onde o diretório local ou o diretório estadual queiram fazê-lo. Pelo menos isso, né? Mas em relação ao restante, se manteve esse mecanismo esdrúxulo que o introduz entre nós o dirigente biônico, né? O dirigente eleito numa plenária e não no PED. Esse povo chega a ser engraçado. Vocês lembram, no debate acerca do PED, como havia gente que batia a mão no peito, cheio de razão e de coragem, dizendo que o PED era uma grande conquista democrática. E agora aceitam que os dirigentes sejam escolhidos em plenárias cuja composição e cuja fiscalização será muito precária, para dizer o mínimo. Tempos difíceis vive a democracia do nosso partido. Outra discussão que foi feita na reunião do Diretório Nacional foi sobre a autorização para que vereadores, no curso do seu terceiro mandato consecutivo, possam disputar em 2024 um quarto mandato consecutivo. Por que é que foi necessário que o Diretório Nacional votasse isso? Porque havia uma decisão adotada há mais ou menos 11 anos, decisão adotada por um congresso do PT, decisão segundo a qual o número máximo de vezes que uma pessoa poderia ficar num mesmo tipo de cargo seria 3 vezes. Você pode exercer 3 mandatos de vereador, 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, 3 mandatos de senador consecutivamente, mas não pode exercer um quarto mandato consecutivo. Isso mesmo, você entendeu. Se eu, por exemplo, sair candidato a vereador, cumprir meu mandato e disputar a eleição e me eleger para um segundo mandato, cumprir o meu segundo mandato, disputar a eleição e, no meio do meu terceiro mandato, eu sair candidato a deputado ou a senador ou a prefeito ou a governador, eu posso fazer isso. O que eu não posso é disputar um quarto mandato consecutivo no mesmo lugar. Essa decisão foi adotada há mais ou menos 11 anos e ela entraria em vigor depois de 12 anos dela ter sido aprovada. Ou seja, já naquela época, quando essa decisão foi adotada, havia parlamentares que já estavam no seu terceiro mandato consecutivo. E eles puderam continuar no seu terceiro mandato consecutivo, disputaram um quarto, disputaram um quinto, disputaram um sexto, e só agora é que
entraria em vigor a vedação. Ou seja, a vedação passou a existir a contar da data da decisão, a contar da primeira eleição que ocorresse depois da deliberação do Congresso. Em outras palavras, uma decisão juridicamente perfeita, porque ela legisla sobre o futuro, não sobre o passado. Pois muito bem, a presidenta nacional do partido, sem nenhum debate prévio, sem nenhuma consulta prévia e sem apresentar motivos que justificassem que a decisão fosse debatida agora, tão antes do processo estar em curso, o processo eleitoral, introduziu esse tema na pauta. Nós questionamos preliminarmente o direito do Diretório Nacional deliberar a respeito. No nosso entendimento, por razões meio óbvias, o Diretório Nacional não tem o direito de passar por cima de decisões congressuais. Depois que o Diretório decidiu, por maioria, que pode passar por cima das decisões do Congresso, iniciou o debate de mérito sobre se ele passaria ou não por cima. E nesse debate foram usados vários argumentos. Um deles é de que há um número expressivo de vereadores que não poderiam concorrer à eleição se continuasse válida a regra dos 3 mandatos consecutivos. Que número é esse? Segundo a própria Secretaria Nacional de Organização, o PT tem mais ou menos 2.500 vereadores em todo o país. E desses 2.500, cerca de 500 estão no curso do seu 3º mandato, ou seja, 20%. Então, para começo de conversa, essa regra ela afeta cerca de 20% das nossas atuais bancadas. Foi argumentado que essas pessoas sustentaram o PT num momento de imensa dificuldade, o momento do golpe, o momento do bolsonarismo, e que nós não poderíamos puni-las. Ou seja, você dizer para alguém que não pode se eternizar numa posição é punir. A única coisa que essa pessoa sabe fazer pela causa, pelo visto, na opinião de quem usou esse argumento, é ser parlamentar num cargo específico. E seria uma punição dizer para essa pessoa que ela não pode ficar a vida inteira naquele lugar. Também foi usado o argumento de que isso nos causaria danos eleitorais. E, por fim, foi usado o argumento que muitos desses vereadores, agora que existe a federação, poderiam sair do PT, se filiar ao PCdoB ou ao PV, que não impedem que as pessoas tenham N mandatos consecutivos. Esse último argumento é de todos o mais bizarro, porque é evidente que alguém que sai do PT por conta de um mandato não é petista. Vamos falar a coisa clara, não é petista. Porque as pessoas não estão no PT apenas por conta dos seus mandatos, nem principalmente por conta dos seus mandatos. Mandato é tarefa, não é herança. Mandato é tarefa, não é destino, não é missão, não é imprescindível. Que catsus de argumento é esse? Mas foi usado. E é curioso, porque foi usado por gente que nos debates acerca da federação apresentava a federação como uma grande contribuição estratégica. E agora a federação é apresentada como um problema. Veja como as coisas são. Bom, de toda maneira, foram usados esses argumentos e também foram usados muitos contra-argumentos. Por exemplo, o de que este tipo de decisão vai na contramão do esforço que o próprio PT diz que deve ser feito de renovação na política. Foi usado o argumento de que esse tipo de decisão vai na contramão de decisões anteriores que o PT tomou sobre paridade, sobre cotas, políticas de estímulo a essa diversidade e renovação partidária. E foi lembrado, inclusive, que esses argumentos que agora foram lançados para defender o 4º mandato consecutivo também apareceram na época em que se estabeleceu a paridade, que se estabeleceu a cota, que se estabeleceu limitações para o número de mandatos de integrantes da Executiva Nacional e das Executivas Estaduais e Municipais num mesmo cargo ou na mesma instância. O que quer dizer que essa decisão está abrindo a porteira para que outras decisões antidemocráticas, anti-renovação, sejam adotadas. Aliás, uma importante dirigente da tendência majoritária, uma importante dirigente da CNB, que se posicionou contra essa proposta, falou com todas as letras
que este tipo de decisão contribui para a PMDBização do nosso partido. Vou repetir, uma importante dirigente da CNB disse com todas as letras a mais pura verdade. Essa decisão de permitir um 4º mandato consecutivo contribui para a PMDBização do nosso partido. E ela, como outros de nós, fez questão de apresentar as coisas como elas são. Os vereadores estão servindo de boi de piranha nesse debate. O que realmente está por trás desse debate é o desejo de muitos deputados e deputadas federais que já estão no seu 3º mandato de garantir, usando demagogicamente os vereadores como biombo, esses deputados e deputadas querem garantir a sua perpetuação por um 4º, 5º, 6º mandato. Veja, o tema da manutenção e ampliação das nossas bancadas não é um tema secundário. E nós sabemos que existem, em todas as tendências do partido, quem pense diferente de como nós estamos falando aqui. Mas nós estamos convencidos de que é necessário ter renovação. E que a renovação inclui medidas que limitam o número de mandatos. Mandato não pode ser profissão. Além dessas 3 discussões, formação política, PED municipal e 4º mandato consecutivo para vereadores, também foi feito o debate sobre conjuntura nacional. Como nós explicamos, isso não estava previsto, entrou na pauta por nossa insistência e entrou na pauta no final da reunião. Falaram nesse debate cerca de 16 pessoas. No debate se falou de tudo um pouco. Havia 3 documentos apresentados antes da reunião como contribuição, um documento da tendência Movimento PT, um documento da tendência Articulação de Esquerda e um documento da tendência Avante. Esses documentos falam coisas diferentes entre si. Quem quiser vê-los, vá até o site www.pagina13.org.br. E na reunião falaram, em linhas gerais, todas as tendências do partido, pelo menos aquelas que têm representação no Diretório Nacional. Se não todas, a maioria delas falou certamente. Como eu já disse, falou-se de tudo um pouco. Falou-se da situação internacional, da situação regional, da situação do governo, da política econômica, das mobilizações que estão em curso ou deveriam estar em curso, da situação interna do PT. Se falou de tudo um pouco, inclusive da composição do governo, que, segundo alguns, estaria, além de atrasada, extremamente contaminada pela presença de bolsonaristas e de figuras de direita em posições importantes. Mas de tudo o que se falou, eu queria destacar aqui 2 assuntos. Um deles é a reforma do ensino médio e o outro é a política econômica. Sobre a reforma do ensino médio, sempre é bom recapitular. Essa reforma foi introduzida no governo Temer. Foi introduzida com o apoio, com o estímulo dos setores da educação empresarial. E essa reforma destrói o papel do ensino médio na formação de qualidade e na formação política adequada para um povo que quer ter seu lugar no mundo e que quer viver melhor. É uma educação que introduz no ensino público e no ensino em geral uma desigualdade profunda, fazendo com que a educação de qualidade seja reservada aos ricos, aos que têm a possibilidade de frequentar escolas pagas e deixando para os filhos da classe trabalhadora uma educação de péssima qualidade. Isso é a reforma do ensino médio. Os que defendiam a reforma do ensino médio tiveram muitos conflitos com o governo Bolsonaro, porque a pegada do governo Bolsonaro era ruim por outros motivos também, pelo fundamentalismo, pela militarização, escola sem partido, ideologia de gênero. E isso fez com que uma parte dos defensores da educação empresarial apoiassem a derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022. E esses cidadãos e cidadãs da educação empresarial ocuparam imenso espaço na transição, ocupam imenso espaço no Ministério da Educação, têm a guarida e o apoio do ministro Camilo Santana e têm o objetivo de manter o ensino médio, a reforma do ensino médio, tal e qual foi aprovada na época do governo Temer. Essa posição é combatida por, se não a totalidade, a quase totalidade dos trabalhadores de educação e daqueles que pensam e praticam a educação no Brasil e que não concordam
por razões pedagógicas, por razões políticas, por razões educacionais, por razões técnicas, por razões científicas, com essa maledeta reforma do ensino médio. O debate tem forçado o ministro Camilo a buscar mediações, mas as mediações são, na nossa opinião, em grande parte, mediações em favor da educação empresarial. Por exemplo, a ideia de fazer uma consulta pública, que parece tão simpática, tem como objetivo real buscar preservar parte importante da política defendida e aplicada desde o governo Temer. Então, a nossa posição continua a mesma. É preciso revogar. Há setores no PT que, no mérito, defendem a revogação, mas fazem uma avaliação política diferente dessa que eu acabei de fazer. Estão mais otimistas. Acham que o processo aberto vai levar à revogação, mesmo que nós não falemos de revogação o tempo todo, mesmo que o ministro seja contra. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que só haverá revogação se houver muita pressão, pressão implacável e pressão que não passe o pano. O ministro Camilo defende uma concepção de educação que não é democrática e popular. O ministro Camilo é sócio, politicamente falando, da educação empresarial. E ele precisa ser derrotado nessa questão. E isso é mais do que motivo para que nós apoiemos todas as mobilizações, inclusive a greve nacional da educação. O outro assunto sobre o qual eu quero falar, e que foi tratado por várias pessoas na reunião do Diretório Nacional, é o famoso novo arcabouço fiscal. Esse é um tema político, mas que alguns tentam encaixar como se fosse um tema técnico. Vamos começar do princípio. Nos últimos anos, sucessivos governos têm se concentrado no esforço de conter despesas. E para conter despesas, introduzem leis, regulamentos, métodos com esse objetivo. É o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, inventada no governo Fernando Henrique. É o caso do superávit primário defendido pelo ministro Palocci. É o caso do teto de gastos, que foi criado no governo Temer. O PT se opôs ao teto de gastos e afirmou corretamente que esse teto de gastos era um desastre social, político e técnico. E o presidente Lula assumiu o compromisso de revogar o teto de gastos. O novo arcabouço fiscal que foi elaborado no âmbito do Ministério da Fazenda tem este objetivo: substituir o teto de gastos. O problema é que a maneira como o novo arcabouço fiscal defende que se lide com as contas públicas substitui o teto de gastos, em alguns aspectos substitui positivamente, mas visto de conjunto continua incorrendo no mesmo problema, ou seja, a ênfase é gerar superávit, a ênfase é corte de despesas, a ênfase é redução do espaço do setor público na economia brasileira, a ênfase é entregar para o setor privado a missão de investir e fazer o país crescer. E pouco se diz sobre o tema tributário. E nesse quesito se fala de aperfeiçoar impostos, se fala de suspender isenções, se fala de combater a sonegação, se fala de introduzir impostos sobre consumo, inclusive cometendo erros políticos graves, como esse que tanto bafafá gerou nos últimos dias, e não se fala daquilo que é essencial, que é cobrar um imposto sobre a riqueza, sobre a propriedade, sobre o patrimônio. Há uma série de detalhes técnicos, muitos economistas, e quero destacar aqui economistas que apoiaram e apoiam a política de frente ampla, que aceitaram sem tugir nem mugir a indicação de Geraldo Alckmin como vice, que consideram imprescindível a composição de maioria no Congresso Nacional, mas que mesmo assim têm dito que este novo arcabouço fiscal é um desastre do ponto de vista econômico, que na melhor das hipóteses, se ele for aprovado tal como apresentado e se ele for aplicado tal como previsto, na melhor das hipóteses nós vamos ter um quadro de estagnação econômica no país em 2024, provavelmente em 2026, o que afetaria gravemente a continuidade do nosso governo. Por isso, várias pessoas no debate chamaram a atenção para a necessidade de dialogar
com o governo, em particular com o nosso companheiro Fernando Haddad, sobre a necessidade de mudar vários aspectos da proposta, para garantir que ela cumpra um papel de estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento, e não um papel de trava. E quando nós falamos de trava, nos referimos, por exemplo, à regra dos 70%, ou seja, a regra segundo a qual, havendo ampliação das receitas, só 70% disso pode ocorrer no âmbito das despesas. Ou a regra segundo a qual nós temos que trabalhar para ter superávit em 2026. Se fala até de buscar déficit zero ano que vem. Pessoal, numa economia que não está bem e que já está declinando, esse tipo de postura, ao invés de ser anticíclica, é cíclica. Ou seja, ao invés da gente ter uma política fiscal que sirva de contraponto à política monetária implementada por esse acelerado que Bolsonaro deixou no Banco Central, nós vamos ter uma política fiscal que se soma à política monetária e tem como efeito sobre a economia brasileira você segurar o desenvolvimento, o crescimento, ao invés de estimulá-lo. Nós somos de opinião que a nossa proposta devia ir no outro sentido. Claro, sempre aí alguém pergunta, mas isso vai passar no Congresso? E a nossa resposta é de sempre. Algumas vezes nós temos que debater com a sociedade brasileira para que a gente possa aprovar as coisas no Congresso. Se a gente abre mão do debate, se a gente toma como ponto de partida já a correlação de forças dada, nós vamos recuar ao invés de avançar. Valeu, Walter. Obrigado pelo informe, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.